Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia. Sampaio estreou aí na Série B e, de certa forma, fez um jogo bom. De certa forma, foi uma estreia boa, não perdeu, empatamos, teve poder de reação, né? É uma coisa que a gente não estava mais acostumado a ver. O Sampaio, quando começava perdendo, ficava nesse placar de derrota, não conseguia empatar pelo menos, e dessa vez não, né? Por 3 vezes o Sampaio foi atrás do empate, né? O jogo ontem contra o Atlético Goianiense choveu muito na capital, e aí o gramado do Castelão, que já é pesado, ficou mais encharcado, mais pesado ainda, que não justifica, né? Vai ficar pesado, vai ficar encharcado para os dois, mas acaba que atrapalha também o espetáculo. Eu, particularmente, eu não gosto de jogos com chuva, né? E aí também o que acontece? O técnico Evaristo Pisa, ele tinha pensado durante a semana em uma formação. Ele falou várias vezes, até para a imprensa, que ele estava pensando em utilizar o 3-4-3, né? Mas aí, por conta de desconforto muscular, o Rafael Furtado não pôde ser utilizado. Pimentinha também acabou se machucando, está se recuperando, e acaba que ele volta a utilizar aquele esquema que o Sampaio estava acostumado a utilizar, que foi o 4-3-3, né? Mas foi nítida a questão do entrosamento da zaga. Eu acredito que essa zaga que jogou ontem com o Joécio, né, e o Léo Silva não deva ser a próxima zaga titular, né? Até porque no próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, eu acredito que o Gustavo Henrique, que chegou essa semana, de repente já pode aparecer no time. De repente, o Gabriel Furtado, que sentiu desconforto, já pode aparecer no time, e ele voltar a utilizar não, começar a utilizar o esquema que ele treinou durante certo tempo, que foi o 3-4-3. Mas aí o Sampaio ontem foi também com muitas modificações. E aí perde o entrosamento, perde o conjunto. O Sampaio ontem teve 6 estreias em relação ao time que vinha jogando o campeonato estadual e que vinha jogando os regionais, né? O Sampaio foi para campo aí com o Luiz Daniel, Matheus Pivô na lateral direita, o Léo Silva com o Joécio, a dupla de zaga, e o Alisson na lateral esquerda. Veio aí com o Johnny Douglas como volante, o Luiz Otávio como volante e o Neto Pereira, que fez a estreia aí como sendo o camisa 10, o meia. E na frente, Vitinho pela esquerda, o Bill pela direita e o Ítalo centralizado. Então foram muitas modificações e mesmo assim o time jogou bem, com a diferença da zaga, que jogou meio que desfalcada, meio que desentrosada, e acabou, por falha da zaga, nós levarmos o gol, né? Mas em relação aos estreantes, por exemplo, gostei muito, né? Gostei muito aí do Alisson na lateral esquerda, né? O Johnny Douglas achei muito fraco. Claro, é uma estreia, é um primeiro jogo, tem a questão do nervosismo, uma Série B, aquela coisa toda. Pode ser que, dando uma sequência maior para ele, ele possa vir a melhorar. Até porque quem estaria cotado ali para ser o titular era o Emerson Souza, mas saiu a notícia que ele e Nadson estão em negociações aí com o Santa Cruz, e de repente talvez foi por isso que o Emerson Souza não começou e ele começou com o Johnny Douglas, né? Gostei muito também de quem? Gostei muito do Neto Paraíba. Começou batendo umas faltas esquisitas, isolando as bolas, mas depois deu uma ligação ali entre o meio e o ataque, fez o gol, né? Então fez muita coisa que o Vila não conseguia fazer, né? Pontos aí para o Neto Paraíba. Vitinho, gostei também do Vitinho. Vitinho que não rendia pela lateral esquerda, mas ontem, justamente, não rendia pela lateral esquerda, mas ontem o Pisa colocou ele como ponta esquerda, onde rendia nos treinos e rendeu ontem, né? Foi inclusive o passe dele, o cruzamento dele, que saiu o gol do Sampaio, né? Então, invenção do técnico anterior, que colocou ele na lateral esquerda? Não sei, né? Mas o certo é que ontem ele rendeu e jogou bem, né? Destaques negativos: Ítalo, que fez aquela confusão, jogador de Série A, jogador de Copa Sul-Americana, não sei o quê. Pode ser que estava parado um certo tempo, estava fora de forma, está fora de ritmo. O certo é que perdeu um gol cara a cara com o goleiro, e logo depois o Atlético Goianiense foi lá e fez 1-0. E no segundo tempo,
me perde um pênalti quando estava 2-1, podendo ali empatar e dar um outro tipo de jogo para o Sampaio, já que o pênalti tinha sido cometido logo no começo do segundo tempo. Então o Ítalo, para mim, e o Johnny Douglas foram os piores em campo ontem no time do Sampaio. E aí, como eu falei, o Alisson, Neto Paraíba e o Vitinho também foram destaques positivos. Fica aquela pergunta, e se Pimentinha tivesse jogado? Não sei, né? O campo estava pesado também. O Bill também não fez aquela função muito bem, parece ser que ele é tipo um jogador velocista e com o campo daquele jeito muito pesado, muito encharcado, não foi muita dele, tanto é que ele foi substituído no intervalo, né, pelo Matheus Martins. Né? O Johnny Douglas saiu também no intervalo para a entrada do Eloy, né? E depois aqueles que muito era criticado e ainda é criticado, que é o Vinícius Alves, entrou no lugar do Vitinho e fez o gol do Sampaio. Rapaz, tá vendo como é que são as coisas? Os que são mais criticados acabaram que fizeram a salvação do Sampaio, digamos assim. Né? E em detalhe, que os estatísticas do Tubarão, né, lá no Twitter do nosso amigo, ele até colocou lá que o Vinícius Alves tem 15 jogos pelo Sampaio e tem 6 gols. É o artilheiro do Sampaio no ano. Vê como é que são as coisas. A gente pega tanto no pé do Vinícius Alves de tantos gols que ele perdeu e na hora ele é o artilheiro da competição, ele é o artilheiro do Sampaio no ano. Né? Então Vinícius Alves entrou e acabou fazendo o gol. E o Patrick Carvalho, que entrou no lugar do Ítalo, também mostrou disposição, mostrou garra, jogou bem. Né? Então o time do Sampaio ainda tem o Marcinho, passinozinho bem na hora, 5 horas da tarde, hora daquele sino tá batendo para chamar o pessoal para a missa, para a igreja. Mas deixa ele tocar, tá na hora dele. E aí o que acontece? Ainda tem Marcinho para integrar o elenco, vai chegar agora. Tem Pimentinha para estrear, né? Então eu acredito que no próximo jogo contra o Botafogo, o Botafogo de Ribeirão Preto, esses dois atletas, talvez o Marcinho não, que ainda nem chegou, mas o Pimentinha deve jogar. O Gabriel Furtado deve jogar e ele deve ir para esse esquema no 3-4-3. Achei uma boa estreia do Sampaio. O Sampaio vai dar liga nesse time, vai dar trabalho e vai sim ser um dos candidatos ao acesso aí para a Série A em 2024. No mais, muita chuva, a torcida também não compareceu por também muita chuva e aí acabou atrapalhando, mas também mesmo assim foi um público bom, apesar de não ter dado esses 3.000 pessoas, mas para início de competição e pela chuva que caiu na cidade, foi sim um público bem interessante. E aí o resultado foi melhor ainda, não perdemos em casa. Rapaz, falar em perder, ganhar, não é possível que eu vou ter que voltar para São Luís, porque a última vitória do Sampaio no Castelão foi justamente o último jogo que eu olhei do Sampaio, que foi justamente contra o Moto, e nós ganhamos. Foi a última vitória do Sampaio no Castelão. De lá para cá, o Sampaio ou perde ou empata, mas não teve mais vitórias aí no Castelão. E aí eu já estou aqui há 1 mês e meio, e aí é 1 mês e meio que o Sampaio não ganha no Castelão, mas vai voltar a ganhar, vai começar a dar tudo certo para o Sampaio, tá bom? E aí esse foi o nosso pós-jogo. Nos acompanhe nas outras redes sociais, porque chegou até aqui, deixa o like, compartilhe, nos curte nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e também no nosso site www.sampaionaveia.com.br. Voltamos com tudo, vai ter pós-jogo, vai ter pré-jogo, e a gente sempre vai estar voltando a postar aqui no YouTube e nas outras redes sociais. A gente nunca deixou de postar, sempre está postando as novidades do dia a dia. Ali nas outras redes sociais é uma coisa mais imediata. Aconteceu, a gente está pondo, né? Agora aqui no YouTube sempre vai ser os pré, os pós e alguma outra novidade que possa vir a acontecer de maior relevância, tá bom? Então, é isso. Deixa o like, curte e compartilha, porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.